Bom, esse vídeo é para você, meu caro amigo gamer, que possivelmente pode estar passando por um momento de crise gamer, né? Talvez você esteja num momento aí da sua vida onde você está se sentindo meio perdido em relação ao que você quer jogar. Às vezes você pode estar sentindo um pouco de aquela sensação de, cara, não quero mais jogar videogame, não senti tanta vontade. Às vezes você até gosta muito de videogame, mas não sabe o que jogar. Às vezes você começa a jogar um jogo, aí você chega em um momento do game ali que tá meio chato e você já quer dropar ele pra ir pra um outro jogo. Ou às vezes você é um cara que tá 100% preso nos jogos online e não se dá o luxo de experimentar experiências incríveis que não estejam ligadas ao multiplayer, online, co-op, enfim, né? Esse vídeo é basicamente pra você porque eu já fui você, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal bem parecido com esse, né? Mas não é um vídeo de desabafo hoje, tá? Hoje é mais uma dica do que vocês podem fazer, porque eu também já passei por isso, inclusive foi bem recente, tá? A gente tá em 2026, porém o meu ano de 2025 e também de 2024 foi bem complicado quando o assunto é videogame, tá? Eu sou gamer desde muito cedo. Eu sou completamente apaixonado por essa mídia, eu adoro videogame, eu tenho meus 27 anos de idade e hoje eu ainda continuo completamente apaixonado por videogame. Ah, mas videogame é coisa de criança. Mano, manda a pessoa que tem esse tipo de argumento e tomar naquele lugar, tá ligado? Porque não é só coisa de criança. Sim, o público-alvo, o público maior, muito provavelmente, é um público mais jovem, um público mais infantil, é um público que hoje não tem tantas responsabilidades, é aquela molecadinha que chega da escola, chega em casa e liga a TV e vai pro videogame, jogar um joguinho pra brincar, pra se divertir, pra se descontrair, pra amanhã ir pra escola de novo, enfim. Mas videogame, cara, é uma coisa que todo mundo pode desfrutar. Você que é homem, novo, mais velho, idoso, ou você que é uma mulher, idosa, meia idade, jovem, criança, não interessa. Qualquer pessoa que sinta vontade de jogar, sinta-se à vontade, porque você não está fazendo uma coisa ilegal, você não está fazendo uma coisa errada, você não está fazendo uma coisa que não cabe a você mais estar fazendo, né? O videogame é pura diversão. É basicamente isso. E assim, cara, eu amo essa mídia. Mas 2024 e 2025 eu passei por um momento de crise gamer na minha vida muito complicado, né? 2024 foi um ano onde eu comecei a jogar muita coisa e comecei a dropar muita coisa. Eu sempre começava a jogar muito jogo e geralmente eu sempre dropava muita coisa. Obviamente isso não começou em 2024, isso na verdade começou com mais frequência a partir de 2021, mas as coisas foram piorando muito em 2024. E aí chegou um momento de 2025 ali que foi um cúmulo onde eu praticamente não joguei nada. Eu não lembro de ter jogado nada do começo ao fim de 2025. Eu não lembro de ter conseguido jogar algum game e eu, tô me divertindo muito com isso aqui, eu quero ir até o final. Não, né? Eu fiquei muito perdido nessa coisa de tipo, cara, o que eu jogo? Até porque hoje um dos grandes problemas de muitas pessoas é a quantidade, né? Hoje em dia a gente tem um acesso a videogames com, não diria com mais facilidade, porque, né, quem viveu a época do PlayStation 2 sabe que era mais fácil, o famoso 3x10, né, lá na feirinha e tal, era bem fácil, era bem acessível, né? Mas hoje em dia, o cara que tem um PlayStation, o cara que tem um Xbox, o cara que tem um PC, ele não se limita a tipo, cara, eu quero jogar muito um cara que tá no PlayStation, por exemplo, eu quero muito jogar um God of War, o de 2018. Ele não precisa comprar o jogo. Se ele quiser, ele pode simplesmente fazer o serviço de assinatura da PlayStation Plus, ele vai jogar o God of War, que vai estar lá, e além do God of War que vai estar lá, ele já vai ter uma porrada de outros jogos que também vão estar disponíveis no serviço. E o mesmo vale para quem está no Xbox com Game Pass ou no PC, que também tem acesso ao Game Pass. Além de que, né, plataformas como a Steam, por exemplo, ou a Epic, sempre fornecem
muitas promoções de jogos, tipo assim, um jogo que custa 150, você vai ver a promoção lá, a oferta do jogo tá saindo por R$10, entendeu? Além da, obviamente, né, aquele acesso mais fácil ainda dos jogos que são totalmente gratuitos, como Fortnite, como Apex Legends, como eFootball, como Call of Duty Warzone, como Overwatch 2, entre muitos outros. Né? Então isso muitas vezes também atrapalha, cara, porque às vezes você tá com um acesso tão grande, com tanta facilidade a muita coisa, que você fica com dificuldade para escolher o que você vai jogar. Você fica, cara, e se eu pegar esse jogo para me jogar? Tipo, e se eu pegar para jogar um Resident Evil 7? Mas também tem esse, sei lá, tem esse The Witcher 3 aqui que eu poderia jogar. Aí você começa a jogar The Witcher 3, aí chega no momento do jogo onde o jogo fica mais difícil, ou começa a ficar um pouco mais chatinho, e você fica, mano, depois eu volto pra esse jogo, tá começando a ficar meio chato, tá começando a ficar muito difícil, quero uma experiência mais tranquila. Acho que eu vou jogar um Batman Arkham agora, entendeu? E daí por diante, cara, você vai começando vários jogos e vai dropando vários jogos, e foi basicamente isso que aconteceu muito comigo em 2024. Eu sempre começava um jogo, jogava ele por 1 hora, por 40 minutos, por 2 horas, por 3 horas, e quando menos imaginava eu já estava em um outro jogo, porque eu já tinha dropado aquele. Eu sempre pegava, quando eu tiver com paciência eu passo dessa parte que tá um pouco mais chata, ou que tá me deixando com um pouco mais de sono, ou que tá um pouco mais difícil, e depois eu volto e jogo. E eu muitas vezes não voltava, né? Até hoje muitas vezes eu ainda não voltei. E o ano de 2025, cara, se enquadra mais com uma outra parada que também afasta muitas pessoas a jogar mais jogos no decorrer do ano do que o normal, que é a parada do jogo online, né? 2025 foi um ano muito difícil para mim nessa parada também. Eu fiquei absurdamente viciado em 2025 a jogos online, principalmente Warzone. Na verdade, eu já jogava Warzone desde 2020 e 2025, cara, eu passei o ano inteiro só jogando Warzone e só me frustrando porque o jogo está horrível. Mesmo estando horrível, o vício falava mais alto na minha orelha. Tipo, eu começava a jogar um Star Wars Jedi Survivor, por exemplo, que eu comecei a jogar. E aí, cara, depois de 40 minutinhos jogando Star Wars Jedi Survivor, vinha aquela vozinha assim no meu ouvido. Vai lá, vai jogar Rebirth Island, vai jogar Ressurgência no Warzone, tem passe de batalha novo, vai completar o Battle Pass, vai farmar umas 20 kills numa partida, vai lá, treina um pouquinho, tal. Eu falava, mano, eu tô muito afim de dar um tirinho no Warzone. Aí eu ia lá e jogava e dropava um jogo que eu tava ali curtindo muitas vezes, né? E eu ia lá e ficava preso no Warzone que nem um louco, tá? Então eu passei por esse tipo de dois tipos de situação, né? O ficar preso no multiplayer online e dropar muito jogo, tá? Tudo isso atrapalha. Se você ficar preso num único jogo online na sua vida inteira, cara, isso vai limitar você a curtir muita coisa. E se você for aquele cara que dropa um monte de jogo, que você começa a jogar, você já tá dropando, você também vai acabar se limitando muito e perdendo muitas experiências incríveis. Então assim, rapaziada, o que eu fiz em 2026? Primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão, né, de me afastar dos jogos online, que foi excelente. Nós já estamos em abril, eu já não estou jogando nada online há mais ou menos uns 2 ou 3 meses, né? De vez em quando eu entro para jogar com um amigo meu ou outro ali que me convida para jogar uma partidinha de algum jogo online que a gente possa entrar e se divertir, porém nada que eu entre para jogar e fique, nossa, muito louco, vou jogar só isso aqui agora. Não, eu jogo um pouquinho com os amigos, depois que vai todo mundo dormir, no outro dia eu já tô jogando meus joguinhos single player, curtindo minhas experiências e tá tudo certo. Melhor ainda, eu tô me sentindo ótimo, tá? 2026 tá sendo um ano muito especial para mim quando o assunto é videogame, tá? Porque eu tô curtindo muito o jogo, independente de às vezes escolher alguns jogos ruins e outros jogos bons, ainda assim eu tô curtindo muito tudo que eu tô experimentando quando o assunto é videogame em 2026. Né? Então a primeira dica que eu faço para falar para vocês é: se afaste dos jogos online, se você é um cara que joga online. Agora, se você é um cara que dropa muito jogo, a primeira dica para você é: pare de dropar jogos.
independente de você chegar num momento chato do jogo, um momento que você não tá curtindo tanto, um momento que esteja te dando um pouco de sono, cara, faz o seguinte, para de jogar um pouco, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai assistir um anime, às vezes você tá com um pouco de sono, às vezes pode ser tarde, vai dormir, no outro dia quando você tiver com uma cabeça mais ligada, mais tranquilo, vai lá, volta pro jogo e continua de onde você parou e tá tudo certo. Então evite ficar dropando jogos, porque quando você dropa o jogo para depois você voltar para ele, dificilmente você vai se sentir incentivado para voltar para ele e jogar mesmo. Porque muitas vezes você vai ter que começar do início, porque às vezes você fica, tipo, mano, vários jogos eu dropei, entendeu? E eu não volto a jogar, não voltei a jogar eles ainda, por quê? Porque eu dropei depois de 3, 4 horas. E eu já não lembro, porque já faz tanto tempo que eu dropei o jogo, que eu vou ter que começar a jogar ele do zero de novo. Mas aí fica aquele negócio na minha cabeça, mas caramba, nossa, eu já joguei umas 3 horas desse jogo, vou ter que começar de novo. Preguiça, entendeu? Isso acontece, tá? Isso é muito comum. Então, minha recomendação, não dropem os jogos. Tá? Segunda dica, e aqui vale para todo mundo, né? Vale para quem tá preso nos online, para quem tá dropando muito jogo, enfim. Minha segunda dica para vocês: criem um backlog. Eu sei que tem muita gente que não curte muito essa parada de backlog, mas, mano, foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz esse ano. Me ajudaram muito a me sentir cada vez mais motivado a continuar jogando muita coisa, né? Porque você vai colocando um monte de jogo na tua lista ali de, pô, essas são as minhas prioridades. Cara, se eu entrar no meu backlog hoje, tem cerca de uns, cara, acho que uns 205, ó, tô vendo aqui, 256 jogos no meu backlog. São jogos que eu quero muito jogar. E isso aqui, cara, não precisa ser necessariamente tudo para o que você precisa jogar esse ano, até porque a gente nem sempre tem tanto tempo, mas você pode pegar e fazer uma lista de vários jogos que você quer jogar, que você tem interesse, adicionar no seu backlog, e aí quando você for escolher um jogo, você vem aqui no seu backlog, olha aqui, eu coloquei Portal 2 no meu backlog, eu coloquei Dead Space no meu backlog, o que mais eu coloquei no meu backlog? Olha, eu coloquei aqui um Hogwarts Legacy que eu quero jogar, olha, eu também coloquei um Resident Evil Village que eu tô a fim de jogar, também coloquei no meu backlog aqui, sei lá, vamos ver um outro jogo que tá no meu backlog aqui. Pô, eu coloquei um jogo chamado Forgot, que é um jogo indie de terror que me chamou a atenção. Tem esse Sonic Frontiers que eu quero jogar, enfim. Você vai criar o seu backlog e vai adicionar um monte de jogo que você tem interesse em estar jogando. E aí, cara, quando você for escolher um jogo, dá uma olhada no teu backlog, dá uma olhada nos jogos que você colocou ali na sua prioridade, entendeu? Escolhe um, começa a jogar e tá tudo certo, entendeu? E aí, vai jogando, porque é muito legal, porque quando você finaliza o jogo, você pode ir colocando ali no teu backlog, tipo, você pode fazer de várias formas, você pode colocar a sua lista de desejos, jogos que você quer muito jogar, que ainda não lançaram, deixar aqui separadinho, você pode colocar o teu backlog, né, adicionar todos os jogos que você quer jogar este ano, ou enfim, no decorrer de um tempo, você pode colocar na listinha aqui dos jogos que você está jogando agora. Eu mesmo não me limito a jogar um único jogo por vez, eu gosto de jogar uns 2 ou 3 jogos simultaneamente, geralmente eu dou mais atenção para uns 2 no máximo, né? E aí, beleza, você pode colocar os jogos que você está jogando ali, entendeu? E você pode também colocar os jogos que você já finalizou. Eu não vou falar aqui quantos jogos eu finalizei, nem os que eu finalizei, porque eu quero fazer um vídeo especial de final de ano para falar sobre todos os jogos que eu zerei em 2026. Estou bem empolgado para quando o final do ano chegar eu fazer esse vídeo. Mas é muito legal, cara, você ver que a tua página de jogos que você já finalizou, ela vai cada vez aumentando. Ela vai cada vez crescendo e você olha e fala, caramba, mano, tô sentindo um pouquinho de orgulho de mim, porque olha um tanto de jogo que eu zerei, cara. Nossa, que da hora, quero mais, entendeu? Quero mais. E não se enganem, tá? Isso aqui não é só pra ficar, não é igual muita gente pega e fala, esse backlog atrapalha porque ao invés de você curtir os jogos, você só fica viciado em ficar preenchendo ali o teu backlog e aumentar o número de jogos que você zerou. Tem gente que tem essa mania, que pega esse costume de, eu não tô nem aí pro jogo, eu só quero finalizar um jogo, mesmo que ele seja curtinho, e aumentar cada vez mais o número de jogos que eu finalizei, né, aqui no meu backlog. E, mano, isso pode ser uma coisa que pode atrapalhar, tá? Então tomem cuidado com isso, não façam um backlog pra ficar só, gerenciando uma porrada de jogos que vocês zeraram esse ano. É para vocês se organizarem, para vocês se incentivarem a jogar cada vez mais jogos, mas não se percam no objetivo de finalizar uma porrada de jogo
sem desfrutar de cada um deles, tá? Curtam o jogo o máximo possível que vocês conseguirem. E quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando para vocês se prenderem a um jogo durante horas e mais horas e mais horas e mais horas para fazer tudo que ele tem para oferecer, para platinar, para pegar 1000G, enfim, não. Joguem, né, bastante, joguem com tranquilidade os jogos, dependendo de um jogo ou outro, às vezes você não vai ter muita tranquilidade, porque às vezes você pode escolher um jogo ruim, como aconteceu comigo, e você fica meio desesperado para terminar logo, porque o jogo tá muito chato e você já não aguenta mais ele. Mas enfim, então assim, rapaziada, desfrutem dos jogos que vocês estão jogando, curtam eles, joguem com calma, não joguem com pressa de eu preciso zerar esse jogo logo porque eu tenho aquele outro para jogar também. Não, pega aquele jogo que você tá jogando, curte ele, terminou, pô, da hora, tenta dar uma refletida sobre o jogo, vem aqui no seu backlog, dá uma nota pra ele, pô, eu coloco sempre que a quantidade de estrelinhas que eu curti de um jogo ou de um jogo outro, dou 2 estrelas, ou dou 4 estrelas, ou dou 3 estrelas e meia. Alguns jogos eu tenho até mesmo reviews, porque a gente pode fazer isso no backlog, pode chegar aqui, eu gostei tanto desse jogo que eu zerei que eu vou deixar uma review nele aqui. Eu achei isso, deixa uma descrição do que você achou do jogo ali, onde outras pessoas podem ler e curtir a tua review daquele jogo. Então, cara, é bem interessante. Recomendo muito que vocês façam um backlog, mas utilizem ele da forma correta, que é mais para se organizar, né? Para vocês se incentivarem a jogar mais jogos e, claramente, né? Eu acho que é isso. Não tem muito mais, é basicamente isso. Então, criem o backlog de vocês, fechou? Além disso, rapaziada, aqui vai uma dica muito importante que eu acho que talvez seja uma das mais importantes. Escolham bem os jogos que vocês querem jogar, tá? Não vão muito pela onda da maior parte das pessoas, e tipo, esse jogo aqui é maravilhoso, esse jogo é incrível, esse jogo é muito grande, que ele oferece muita coisa para você fazer. Cara, eu acho que um dos maiores erros, pelo menos na minha opinião, para mim, é você sair desse momento de você quer mudar, entendeu? Você quer sair dos jogos online, você quer parar de dropar jogo e você escolheu os jogos errados. E quando eu digo jogos errados, eu não tô me referindo a escolher jogos ruins, porque nem sempre dá pra saber se você vai curtir um jogo ou não. Às vezes você pode achar ele incrível e eu achar ele uma bosta. Às vezes eu posso achar aquele jogo incrível e você pode não curtir. Isso depende muito. Às vezes você pode ver um trailer ou um gameplay de tal jogo e falar, pô, isso aqui parece interessante, esse jogo parece ser legal. E quando você for jogar, às vezes você pode se frustrar. Isso aconteceu comigo algumas vezes durante esse ano de 2006, tá? Alguns jogos que eu queria jogar, tinha curiosidade, fui jogar, quebrei minha cara, ainda assim zerei, tá? Mas quando eu digo escolher bem os jogos que vocês vão jogar, eu não estou me referindo em relação à qualidade, porque isso é muito relativo. Vai depender muito do seu gosto. Também muitas vezes não dá para você saber se tal jogo é bom ou ruim, só vai descobrir quando você jogar, né? Mas eu tô dizendo, cara, para vocês escolherem bem os jogos de vocês quando o assunto é tamanho do jogo, tá? Minha recomendação, não escolham, não peguem jogos muito grandes para vocês zerarem. Ou seja, o que você está falando? Jogos muito grandes com mapas muito grandes, Drake? Não, jogos que duram muito tempo. Jogos de mais de 20 horas, de mais de 40 horas, de mais de 50 horas, ou seja, jogos como The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, jogos como Crimson Desert, por exemplo, o que mais? Jogo grande pra caramba que a gente tem aí, vamos lá, um Baldur's Gate 3, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, tá ligado? Esse tipo de jogo. E eu não tô falando que esses jogos não são bons, não tô falando que você não pode jogar. Lógico, você pode, mas aí, né, toma cuidado, porque às vezes você pode ficar meio cansado dessas experiências muito longas e acabar dropando, né? Por isso que eu hoje tô optando bem mais por experiências menores, né? Hoje eu estou escolhendo jogos que duram cerca ali de, no máximo, 12, 10, 12, 13, 14 horas, tá? Para mim poder estar jogando, para não correr risco de eu chegar no momento daquele jogo e ficar cansado, né? Obviamente vai depender muito do teu gosto também. Às vezes você prefere entrar dentro de um jogo e passar horas e mais horas dentro daquele mundo. Por exemplo, um Red Dead 2. Eu sei que é um jogo muito imersivo, eu sei que ele é um jogo maravilhoso, mas eu não estou no momento para jogar ele. Então, saibam entender muito bem isso também, tá, rapaziada? O momento que vocês estão vivendo.
é o momento para você entrar em um jogo que vai te exigir 40 a 50 horas para você finalizar ele, ou é um momento onde você não tá muito com cabeça para ficar muitas horas dentro de um jogo e você prefere estar curtindo experiências menores de 2 horas, de 3 horas, de 10 horas, de 5 horas, de 8 horas. E aí depois que você finalizou, você teve ali a sua experiência, teve o seu proveito naquele jogo e você ir para uma outra experiência. Eu hoje estou vivendo esse momento. Jogar jogos menores e aí finalizo, curto, paro ali, depois que eu termino o jogo eu paro pra pensar, às vezes eu falo até sozinho, às vezes eu fico, cara, eu achei esse jogo muito legal, porém ele falha nisso, mas aquilo é muito bom, e isso eu acho que poderia ser melhor naquilo, mas aquilo lá também foi muito legal, achei que a duração foi interessante, pena que esse jogo é muito bugado, às vezes eu pego e falo sozinho, pra meio que refletir o que eu pensei do jogo, tá ligado? Eu faço isso de vez em quando, na verdade quase sempre, toda vez que eu zero um jogo, eu faço isso. Né, para refletir, eu gosto disso, tá ligado? Então assim, e aí depois eu vou para um outro jogo. Depois eu pego e falo, tá, qual que eu vou jogar agora? Ah, tem esse jogo aqui que eu também tava bem interessado, tá no meu backlog e tal. E aí eu vou lá e jogo, tá? Ah, outra coisa, não façam do backlog uma coisa restrita para vocês seguirem ele, tá? Não é porque você colocou um monte de jogo no teu backlog que você só pode jogar os jogos que estão no seu backlog. Se surgir um jogo aí, lançamento ou um jogo que você descobrir que é um pouco mais antigo que chamou tua atenção, vai lá e desfrute dele também, e aí você vai lá e adiciona no teu backlog para você, né, se organizar, beleza? Mas não fiquem, nossa, adicionei 100 jogos no meu backlog e só vou olhar esses 100 jogos e não vou mais olhar mais nada que não tá dentro do meu backlog. Não faz isso não, tá? Eu mesmo já adicionei um monte de jogo aqui e já joguei um monte de jogo que nem estava no meu backlog, porque foram jogos que me chamaram a atenção, eu fui lá e desfrutei deles e beleza, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Depois é só adicionar no backlog também. Então assim, rapaziada, entendam bem o momento que vocês estão vivendo. Se vocês estão dispostos a entrar em mundos gigantescos ou se vocês querem experiências mais tranquilas, experiências menores, né, que vão te proporcionar uma experiência ali um pouco mais curta, porém às vezes muito marcante, né? E aí depois você ir para um outro jogo, tá? Bom, eu acho que não tem muito mais o que eu recomendar para vocês, tá? É mais um vídeo de dica mesmo para você que tá se sentindo perdidão aí. Entenda, cara, que não é que você tá ficando velho, que você tá perdendo vontade de jogar videogame, que os jogos estão ruins. Muitas vezes tem muita coisa só te atrapalhando, né? Te impedindo de se concentrar. Às vezes a sua vida tá muito corrida, às vezes você tá com muitos problemas, às vezes você é um cara adulto que já é pai, já é mãe, já tem filho, tem emprego, às vezes você tá sem tempo, às vezes você tá cansado, entendeu? Às vezes você é um cara que tá na faculdade, um rapaz jovem que tá fazendo muito curso, tá estudando muito, se dedicando na escola, às vezes falta só concentração, você tá com muita informação na cabeça, muito TikTok, muito Instagram, muito Facebook, muito YouTube, muito Shorts, e aí você fica, cara, é tanta informação que você não consegue focar em uma coisa só. Além daquilo que eu já tinha falado, às vezes você está preso em jogos de serviço, às vezes você está dropando muito o jogo simplesmente por ele, às vezes, adicionar obstáculos na sua frente ou adicionar alguns momentos que são um pouco mais entediantes, que não estão preenchendo aquela dopamina que você está acostumado a receber no decorrer do dia a dia, entendeu? Então, assim, minha recomendação para vocês é tudo isso que eu já falei, e eu acho que em resumo tenham foco, tenham paciência com vocês mesmos e, cara, só joguem videogame. Se divirtam, tá ligado? Se divirtam. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês. Se possível, deixa aquele likezão que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, ative o sininho, muito importante. Tamo junto, até a próxima. Valeu, até mais.